se abrir um pouquinho a mente, abrir um pouquinho o coração, eles vão ouvir a espiritualidade. É muito sutil, é muito tênue e é muito amoroso. Por isso que quando a gente não está vibrando bem, quando a gente ainda está com uma vibração meio pesada, a gente vem aqui e não consegue sentir, vai algum tempo. Por isso que o estudo aqui, a participação, o passe magnético, é também um tratamento espiritual. Já dissemos para vocês que é um tratamento coletivo de desobsessão. Jacobson Trovão, o diretor de mediunidade da FEB, já fala isso nas suas palestras, no estudo do livro dos médiuns. Então, basta que a gente esteja disponível, confiante, tranquilos, que a espiritualidade já começa a trabalhar com a gente aqui. Tá bom? Então vamos lá. Então vamos retomar nossas redes sociais. Quem tiver oportunidade de ir lá, curtir, comentar. Quem sabe a casa ganha o seu primeiro 1 milhão de seguidores, né? Difícil, né? Mas tá bom, vamos lá. Bom, a reflexão da noite, eu vou falar um trecho do Evangelho, Mateus 10, nos versículos 16 a 17, só para falar um pouquinho do Mateus 10. Mateus 10, ele conta a história para a gente, quando Jesus reúne os 12 discípulos, os 12 apóstolos, né? E começa a preparar eles para ir para o mundo. Então, esse capítulo 10, ele é muito bonito, ele é muito profundo, ele tem várias passagens interessantes. Tá? E eu separei uma delas para a gente passar para vocês um pouquinho, porque eu acho que tem muito a ver com os tempos de hoje, né? Muito a ver com o que está acontecendo no mundo hoje. E ele diz o seguinte: então Jesus fala aos seus discípulos: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Por quê? Naqueles tempos, onde os povos todos guerreavam, onde todo mundo era muito rústico, muito tosco, tudo se resolvia na base da espada, tudo era morte, tudo era violência, tudo era agressão. E ele criou o quê? Ovelhas. Pessoas para transmitir o amor naqueles tempos. Hoje em dia não está muito diferente. Passaram-se 2000 e poucos anos e nós vamos ver já já que não está muito diferente. Então eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Olha que interessante que Jesus recomenda aos apóstolos. Prudência e simplicidade das pombas. Alguns tradutores traduzem mansos como as pombas. Mas a tradução melhor do Evangelho ele fala a palavra símplice. Tá? Ou seja, sejam bonzinhos, tranquilos, calmos, serenos, né? Mas prudentes. O que Jesus quis ensinar aos discípulos que serve para nós até hoje? Para todos aqueles que vão divulgar o Evangelho, ou que vão divulgar o amor, a caridade, muita prudência, muito cuidado. Sejamos bons, muito bons, amorosos, mas não sejamos tolos. Não sejamos inocentes. É isso que Jesus quis dizer. E em face de qualquer provocação, seja simples como a pomba. Não aceite provocação, né? Não se envolvam em violências e agressões. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Então, Jesus, esse Espírito puro, que aqui esteve na terra, com todo o seu conhecimento, com toda a sua presciência, já sabia o que aguardava os apóstolos. Né? E ele dá esse alerta. E hoje, pessoal, infelizmente, o mundo está um pouquinho parecido. Vocês viram as guerras que estão tendo, as batalhas campais que estão tendo na Inglaterra, na verdade, entre muçulmanos e cristãos ainda. Nós vamos falar disso hoje. Nós vamos falar sobre guerras santas.
E, por incrível que pareça, em 2024, nós ainda estamos no ano zero, travando guerras santas. Né? Então, essa aqui é a nossa reflexão da noite. Isso para quem fala que o evangelho está muito defasado, que Jesus falou essas coisas lá para os pescadores lá daquele tempo. A perfeição está aqui, pessoal. A perfeição do evangelho e sua eficiência e sua eficácia até os dias de hoje. Tá? Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Então voltamos então para a nossa parte terceira. Estamos falando das leis morais. Estamos acabando a lei de adoração, né? Nós vamos falar hoje, finalizar os sacrifícios. Então nós falamos na última segunda-feira algumas coisas sobre sacrifício. Falamos do sacrifício que é uma coisa muito antiga, que lá atrás, né, só para a gente retomar a memória, lá atrás as pessoas comparavam muito Deus com as qualidades humanas, eles não conseguiam ver Deus como a gente vê hoje, mesmo nós, hoje, temos dificuldade para pensarmos Deus. Né? O próprio livro dos Espíritos, quando Kardec começa a perguntar, mas Deus é isso, Deus é aquilo, esse Deus, e o Espírito de verdade fala para ele, falou, olha, não tem condição de entender o que é Deus. Vai devagar, meu irmão, porque senão você vai entrar num labirinto do qual você não vai conseguir sair. Né? Então era mais fácil naquela época, como é mais fácil hoje. A gente continuar imaginando aquele senhorzinho de barba sentado no trono na nuvem pela eternidade. Né? É isso que a gente faz. E é isso que os povos antigos fizeram. E aí eles começaram a entender que como Deus era uma coisa muito preciosa, quando eles dessem alguma coisa de precioso deles para Deus, ele fazia uma barganha, uma troca com Deus. Então Deus fazia chover, desde que a gente sacrificasse o nosso filho. Né? Falamos de Abraão, Isaac. Né? Então havia esse entendimento. E nós vimos, o Espírito de Verdade nos diz que não, na verdade, nada disso alegra a Deus. Nada, não. Pessoal, não se barganha com Deus, não se faz troca com Deus, não se negocia com Deus. Deus criou as leis morais e as leis universais e elas são inexoráveis, ou seja, elas não podem ser quebradas por ninguém. Então, a lei de causa e consequência, a lei de sintonia, a lei de trabalho, todas elas têm que ser cumpridas. Né? E é assim que o mundo funciona, é assim que o universo funciona. Né? Então tá lá para a gente concluir, foi mais ou menos isso que a gente falou na segunda-feira passada. Então hoje, alguém tem alguma dúvida com relação a isso? A gente falou um pouquinho de promessa, né? Ó, se eu não tomar refrigerante 1 ano, você me arruma um emprego, Deus? Você foi procurar emprego? Você tem um bom currículo? Você quer realmente trabalhar? Você acorda às 6 horas da manhã para ir para a porta da fábrica? Ah, não. Então não adianta você parar de tomar refrigerante. Né? Não se negocia com Deus. Não é assim que a coisa funciona. Temos a lei do trabalho que a gente vai começar talvez a ver hoje. Tudo a gente tem que trabalhar. A nossa evolução, ela tem que ser trabalhada. A nossa evolução, ela não cai do céu. Ah, lembra que a gente viu aqui? Eu vou ser bonzinho, eu não vou fazer nada de ruim para ninguém e eu vou evoluir. Tá, você não fez nada de ruim, mas o que é que você poderia ter feito de bom que você deixou de fazer? Lembra? Aquele que podendo fazer o bem não faz, faz o mal. Então tudo é lei do trabalho. A gente vai ver isso mais para frente, né? Então, aí o Kardec pergunta, né, para o Espírito de Verdade, o que devemos pensar das chamadas guerras santas? E aí ele complementa. O sentimento que impele povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, a exterminarem o mais possível os que não partilham de suas crenças. Poderá equiparar-se quanto à origem
ao sentimento que os excitava outrora a sacrificarem seus semelhantes? Então ele está fazendo uma pergunta aqui bastante interessante. Quer dizer que, então esses povos fanáticos que acham que matando todos aqueles que são infiéis ou que não são crentes na mesma coisa que ele, agrada a Deus, não é igual aquele que sacrificava seres humanos para Deus? Né? É isso que ele está perguntando. Vamos ver a resposta do Espírito de verdade. Esses povos fanáticos são impelidos pelos maus espíritos. Peraí, Paulo, peraí. Mas como assim impelido pelos maus espíritos? Está falando de povos. Allan Kardec, numa revista espírita, estudou um caso de uma cidade inteira obsediada. Um caso de obsessão espiritual de uma cidade inteira. Ok, que não era uma cidade como os tempos de hoje, né, de 250 mil habitantes como é São Carlos, mas eram cidades grandes. Então essas obsessões coletivas, pessoal, existem. São fato. Basta que esses mesmos povos fanáticos que a gente viu estejam numa mesma sintonia baixa. E eles são usados por esses maus espíritos. Então, esses povos fanáticos são impelidos pelos maus espíritos. E fazendo a guerra aos seus semelhantes, vão contra a vontade de Deus, que manda, na verdade, que a gente ame a cada um, ou seu irmão, como a si mesmo. Tá? Lembrando uma coisa, quando nós consultamos a Bíblia, quando nós consultamos o Corão, quando nós consultamos a Torá, quando nós consultamos os escritos budistas, hindus, todos eles falam de um Deus de amor e de que a gente tem que amar o próximo. Esse negócio de guerra santa é coisa dos homens, não é coisa dos espíritos, nem de Deus. Ok? Todas as religiões, ou antes, todos os povos adoram o mesmo Deus. Qualquer que seja o nome que lhe deem. Então somos todos filhos do mesmo Pai. Pode dar o nome que você quiser. Uns vão chamar de Alá, outros vão chamar de Deus, outro vai chamar Yahvé, outro vai chamar... Não importa. Deus é um, é único. Né? Por que então haveria, há de um de fazer guerra ao outro sobre o fundamento de ser a religião desse diferente da sua? Ou por não ter ainda atingido o grau de progresso da religião dos povos cultos? Né? Então, o Espírito de Verdade falou, não, Guerra Santa não está por fora, não existe, está errada, não tem razão de existir, isso é coisa dos homens. Né? Se são desculpáveis os povos de não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que Deus enviou, no caso Jesus, então ele está falando, se são desculpáveis, se a gente pode entender que esses povos não acreditaram em Jesus, sobretudo os que não ouviram e não lhe testemunharam os atos, como é que você quer que eles creiam nessa palavra de paz quando nós vamos de arma, espada em punho? Aqui, o Espírito de Verdade está se referindo muito às cruzadas, né? Ao grande combate que teve entre cristãos e muçulmanos lá atrás, onde os cruzados, que eram cavaleiros, né, da Europa, do Ocidente, foram para o Oriente Médio na desculpa de tomar Jerusalém de volta, que era uma terra santa, como se Jesus fizesse questão de que a cidade fosse dele ou não. Ou que Deus fizesse questão que a cidade fosse dele ou não. Né? Isso eclodiu uma guerra santa que durou muitos anos, né? E que está surtindo efeitos até hoje, por incrível que possa parecer. Eles têm que ser esclarecidos e devemos esforçar-nos por fazê-los conhecer a doutrina do Salvador, mediante a persuasão e com brandura, nunca a ferro e fogo. Então, não adianta a gente ir lá querer impor
religião nossa na espada, na força. Ainda hoje muita gente não deixa o parente, né, o filho, o pai, a mãe, o marido, a esposa, ir na casa espírita ou ir na igreja evangélica porque é diferente. É um absurdo para 2024, né? Mas isso ainda acontece, tá? E é disso aqui que a gente está falando. Em vossa maioria, e agora ele fala para nós, né? Para nós atuais, na nossa maioria, nós não acreditamos nas comunicações que temos, que os espíritos têm com certos mortais. Então ele está falando para Kardec, falou, a maioria de vocês não acreditam nem nas nossas comunicações, na nossa espiritualidade. Né? Muita gente ainda questiona, né? A gente escuta falar muito. Você acredita em espírito? Não. Por quê? Porque ninguém voltou para falar o que tem lá do outro lado. Olha, eu vou contar um segredo para vocês. Voltou sim, voltou muito e volta todo dia. E nessa casa todo dia tem. E tá cheio. E se vocês quiserem, vocês têm a oportunidade de conversar com um lá. Né? Mas as pessoas pensam dessa forma. Como é que você quer, então, se não acredita nem nos espíritos, que estranhos acreditassem na sua palavra, quando desmentir com atos a doutrina que pregais? Daqui é um puxão de orelha do Espírito de Verdade em todos nós, cristãos ou não, de acordo com nossa religião. Tem uma passagem do Gandhi, que o Divaldo conta, que é muito interessante. O Gandhi foi um grande iluminado, que libertou o jugo da Índia pela Inglaterra com o processo da não violência. Ele não brigava com os caras. E um dia chegou um soldado inglês para ele e falou, cala a boca, não sei o que, papapá. O Gandhi ficou quieto, ele pegou e bateu no Gandhi. Deu um murro no Gandhi, o Gandhi caiu, o Gandhi levantou, deu outro murro no Gandhi, ele caiu, levantou. Deu uma paulada na cabeça do Gandhi, ele caiu, levantou, e aí o Gandhi virou para ele e falou assim, mas... O soldado virou-se para ele e falou assim, mas escuta, você é maluco? Que Deus é esse que você acredita que faz você fazer isso pela não violência? Aí ele viu no peito do soldado uma cruz. Ele virou-se para o soldado e falou assim, o mesmo Cristo que você traz pendurado no seu pescoço, mas que você não acredita. Né? Então, é disso aqui, ó. Vamos ser espíritas? Outro dia alguém falou aqui nessa casa, muito interessante. Né? Eu não lembro quem foi. Foi um dos nossos trabalhadores. Ser espírita aqui dentro é fácil. Eu quero ver ser espírita lá fora dos portões. Né? Vai aplicar o espiritismo, o evangelho do Cristo lá fora. Aí é que vocês vão ser bons. Beleza? Em casa, né? Que já deveria ser mais fácil, né? Já é difícil, né, Zé? É isso aí. Tá bom? Então tá lá, né? Uma fotinho lá, uma pintura dos cruzados, né, se matando com os muçulmanos, isso há muito tempo atrás. E a gente continua nessa guerra até hoje. Bom, aí o Kardec retoma, né, a questão dos sacrifícios, né, falou da Guerra Santa como uma forma de sacrifício, mas ele volta a falar do quê? A oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha seus olhos mais méritos do que o sacrifício dos animais? Porque aí o Kardec já tinha perguntado do sacrifício humano. Primeiro começou com o sacrifício de animais. Depois de animais, passou-se a fazer sacrifícios humanos, inicialmente de inimigos, etc. E depois, naquilo que a gente falou, né? O humano tem que ser um humano muito precioso para a gente, para agradar a Deus. E aí começaram a sacrificar filho, mulher, mãe, líder religioso e assim por diante. E aí ele pergunta, já que falou que está tudo errado, se os sacrifícios, né, a oferenda de frutos da terra, era mais bem visto por Deus. Ele fala, já respondi, declarando que Deus julga segundo a intenção e que para ele
pouca importância tinha o fato. Pessoal, falamos aqui de um Deus que é energia, soberanamente justo e bom, causa primária de todas as coisas, misericórdia infinita, criou a cada um de nós com um amor muito grande. Cada um de nós um ser único, individual. Só existe você igual a você no universo. Você acha realmente que esse Deus está interessado numa troca material com você? Então veja, o que é que vale para Deus? O que vai no seu coração. Qual é a energia que você produz naquele momento da oferenda? Então, não importam coisas materiais. Importa o que você está pensando. Porque também você pode descarregar 2 toneladas de maçã de presente para Deus e sair para brigar com o vizinho. Não adiantou nada, né? Mais agradável, evidentemente, era a Deus que lhe oferecessem frutos da terra em vez do sangue das vítimas. Ele está falando, mas na sua pergunta, né? Sim, é menos ruim, né? Como diz uma jornalista, despiora, né? É menos ruim você dar frutas do que o sangue das vítimas. Como temos dito e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma. Que prece? Aquela decorada? Eu não sei rezar. Não importa. Eu não consigo rezar, eu começo a rezar, não consigo acabar o Pai Nosso. Não importa. Importa é o que está no fundo da sua alma. Isso é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que a gente possa fazer. Pessoal, não que a oração ou que a reza decorada seja ruim, né? Ela é um auxílio para a gente. É difícil conversar com Deus. O que você vai conversar com Deus? Eu não sei que eu vou conversar com Deus, né? Então a gente se utiliza de uma oração pronta, né? Pai nosso que estás no céu, Ave Maria, cheia de graça, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Isso é para nos facilitar. E tem um lado bom também dessas rezas. De qualquer forma, quando a gente começa a proferi-la, ela nos eleva. Por quê? Porque a gente sabe que aquilo é uma oração, a gente sabe que aquilo é para Deus, e só da gente pensar isso, a gente eleva a nossa energia. Então a gente consegue vincular. Mas não há problema absolutamente nenhum, como eu sempre brinco, né, da gente ser bem atual e falar, mano do céu, hoje o dia foi difícil. Mano, olha aquele cara que me deu aquela fechada, quase que bateu. Isso é prece, desde que o seu coração esteja repleto, cheio, né? Mais um comentáriozinho. E qual é a vantagem da prece? Toda vez que a gente eleva a nossa vibração, toda vez que a gente acende a nossa vibração, aproximam-se de nós os bons espíritos. Quando os bons espíritos se aproximam de nós, o que é que os maus espíritos fazem? Se afastam. Já dissemos aqui que ninguém expulsa irmão espiritual de lugar nenhum. Eu vou fazer um exorcismo. Não se expulsa nenhum. Por quê? Porque todos nós e todos os espíritos temos o livre arbítrio. Quem nos deu o livre arbítrio? Deus. É um direito irrevogável de todos nós. Portanto, quando esses espíritos, por qualquer motivo, certos ou errados, quiserem fazer alguma coisa, eles podem fazer. Vão sofrer as consequências, boas ou ruins, mas podem. Então, a melhor maneira de nós nos desembaraçarmos de alguns espíritos perturbadores é orando. Porque atraindo os bons espíritos presentes, os maus espíritos, os perversos, ou eles são socorridos, ou eles não se sentem bem e se afastam. Ok?
É assim que funciona, pessoal. Por isso que Jesus falou, orai, reza. Quantas vezes, Paulo? Quantas precisa? Uma, duas, três. E vigiai, vigia o teu pensamento. Não volta a pensar errado, não volta a pensar mal. Né? Porque senão você, quando a gente pensa mal, a gente faz o contrário. A gente afasta os bons espíritos e chama de volta os maus espíritos. Chama de volta. Tá bom? É assim que funciona. Isso é física, hein? Vamos lá, vamos seguir? Repito, que a intenção é tudo, que o fato nada vale. Vale o que está no seu coração. Por isso também que a prece decorada, falada da boca para fora, em 452 mil novenas em 3 minutos e 4 décimos, não vale nada, pessoal. Ok? Tá? É muito bem, ó. Tá lembrando aqui um ditado, né? Que de boas intenções o inferno está cheio, né? E olha, o umbral também está assim de espírito. Tem um monte de espírita no umbral, viu, pessoal? Aqueles que a gente falou aqui. Não prega, né? Não faz o que pregou. Fala, Felipe. Então, os espíritos inferiores, né, perturbados, quando eles estão na presença de espíritos mais iluminados, de bons espíritos, eles sentem-se mal, eles sentem-se atordidos, eles se sentem humilhados. Como o orgulho deles é muito grande, eles se afastam. Os que estão aptos para serem socorridos percebem a presença e sentem-se bem. Mas aqueles que ainda são perversos, que ainda têm a intenção de praticar as coisas erradas, não vamos dizer o mal, esses se afastam porque eles sabem que a força moral desses espíritos, para eles, é incombatível. Serve, tem gente que não consegue ficar bem num ambiente bom. Não, mas quando uma pessoa que vibra bem vai num ambiente pesado, ela sente e não consegue ficar lá. E o contrário, né? Quando uma pessoa que vibra pesado vai numa missa, não dura 2 minutos. Né? A gente, olha, não é criticar, mas a gente já viu aqui, né? A pessoa entra, senta aqui, 10 minutos, vai embora. Não consegue ficar. Né? Então, é uma lei da física. Não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las a minorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário? E, nesse caso, o sacrifício dos animais, praticado com um fim útil, não se tornaria meritório, ao passo que era abusivo quando para nada servia? Ou só aproveitava os que de nada precisavam? O que Kardec está sugerindo aqui? Não era mais fácil, em vez de fazer uma oferenda para Deus, distribuir para os pobres? Não era mais fácil, em vez de oferecer um animal sacrificado para Deus, fazer uma churrascada na comunidade? Essa é a pergunta. Então, oi, vai lá. Estava demorando, né? Você está muito quietinho. Isso, muito bom. É isso que eu ia te corrigir. Cuidado. Espírito evoluído é evoluído, moral e em termos de sabedoria. Um espírito, qualquer um de nós, pode ser muito inteligente e ser muito maldoso, ou pode ser muito burro e ser muito bondoso. Isso não quer dizer superioridade ou evolução espiritual. Né? O bom espírito evoluído é aquele que evolui com os dois sentidos, com a sabedoria e com a moral. Né? Tanto que a história de Capela, né, que a gente já ouviu falar, os exilados de Capela, que grande parte dos capelinos reencarnaram aqui na Terra, era um povo com uma tecnologia muito elevada,
mas uma moral muito parecida com a nossa. Tanto que eles se explodiram lá. Eles se arrebentaram, lá tiveram guerras nucleares, tal, e grande parte desse povo reencarnou na Terra. Ah, é punição que veio para um planeta menos desenvolvido? Não, é missão. Aquilo que a gente já falou. É o que alguns espíritas muito conhecidos estão falando hoje do tal do planeta Quiron. Né? A Terra começou a entrar na transição para um planeta de regeneração. Nós estamos deixando de ser provas e expiações e vamos ser um planeta de regeneração. Ok? Ok. Então foi dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 milhão de chances para que os espíritos atingissem um certo entendimento. O momento da transição chegou, ok. Quem chegou a esse entendimento continua na Terra, um planeta de regeneração. Quem não passou de ano, quem não fez a lição de casa, o que vai acontecer? Vão ganhar como missão reencarnar num planeta menos evoluído. E vão deixar que a Terra prossiga na sua jornada. Pessoal, ninguém retarda. A evolução vai acontecer. Todo aquele que trabalha contra o progresso da humanidade, da espiritualidade, ele está na contramão da evolução. E ele vai ser arrastado pela força da corrente. Né? Então, toda essa situação espiritual, ela implica nisso daí. Às vezes a gente tem espíritos muito inteligentes, que é o que a gente tem hoje no mundo, mas com evolução moral muito pouco. Veja como o materialismo está muito alastrado hoje no nosso planeta. Né? Muita gente que não acredita em nada. Sim. Então, eles têm um problema. Não é a religião. É que eles juntam tudo. O líder religioso é também o líder político. E é também o líder social. E aí você pega um cara mal intencionado, ele começa a fazer conta de chegar da religião porque ele quer. E aí começa com esse negócio de matar infiéis aí pelo mundo inteiro. Onde que Allah falou isso? Quando que Maomé disse isso? Não tem isso lá no Corão. Né? Como não tem na Bíblia. Quem falou para os cruzados que tinha que ir lá matar todos os muçulmanos? Coisa dos homens. Exato. E é o que você falou, pessoas um pouco mais inteligentes, mas de uma moral muito baixa, utilizando o resto de massa de manobra. Né? Então, foi isso aí que ele perguntou, né? Se não era mais fácil dar as coisas para os outros. Se não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra. Até porque Deus vai pegar aquelas coisas? Quando o povo hebraico ia lá e sacrificava o melhor cordeiro do rebanho para Deus, Deus pegava? Quem pegava? Os caras da sinagoga, os caras do sinédrio. Né? Vamos lá. Deus abençoa sempre os que fazem o bem. Ok? Tem uma frase do Emmanuel que eu gosto muito. Gosto muito. Né? Todo aquele que opere e coopere no bem pode sempre esperar o melhor. Não é promessa, é lei. Ok? E é isso aí. Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer com isso que ele desaprove as cerimônias que praticais para vos dirigir às vossas preces, né? Lógico, Deus é amoroso. A pessoa está fazendo um ritual, está fazendo uma cerimônia, está rezando sua novena, está rezando um rosário, ou aquele negócio tal dos islâmicos. Deus valoriza tudo isso sim, né? Jesus já nos ensinou a cada um conforme a sua obra. Então, é isso que você acredita? Isso está te elevando o seu pensamento? Está fazendo bem na sua fé? Ótimo! O que vale é o
coração, né? Muito dinheiro, porém, aí se gasta que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Né? Isso ele está falando só do caso do dinheiro. Deus ama a simplicidade em tudo. Em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Então, quem ainda acha que fazendo uma oferenda, fazendo um sacrifício, está agradando a Deus, é um espírito de vistas acanhadas, não está entendendo ainda como é que são essas coisas. Né? Dizei em consciência se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. Né? Então fala para mim, Deus vai atender mais uma pessoa que está trocando uma coisa material com ele ou uma pessoa que está orando de bom coração? Né? Essa é a pergunta da noite. Tá? E aí vamos então entrar no teminha polêmico, né? Como é que fica esse negócio aí? Os despachos. Né? Muito cuidado nessa hora. A Umbanda é uma religião maravilhosa, é uma religião brasileira, formada de origem do candomblé, misturada com a religião católica, porque os escravos não podiam exercer a sua religião. Então eles acabaram por criar a Umbanda, que mistura, né? Iemanjá, quem é Iemanjá? É Nossa Senhora. Eles colocavam a estátua de Nossa Senhora, porque assim os fazendeiros, os brancos, não os puniam por aquilo. Né? Mas muita coisa se perdeu da raiz africana. Tá? E aí eu pergunto para vocês, fazer uma oferenda como essa, vale de alguma coisa? Entendam também uma coisa. Não seria muito mais valioso se isso aí fosse dado para os pobres? Essas oferendas também não são para Deus. Elas não são para Deus. Elas são uma troca com espíritos que vão fazer favores materiais para os encarnados. E isso, como a gente aprende na doutrina espírita, não é um procedimento certo. Ok? São espíritos inferiores que fazem esse tipo de atividade. E aí, de novo, cuidado. Inferior, você está dizendo que é ruim? Não. Existem espíritos inferiores de uma bondade soberana e infinita. Mas são espíritos pouco evoluídos, que ainda estão apegados na matéria. Não vão usufruir do que pediram. E muitas vezes não têm condição de cumprir o que acordaram. Ok? Né? Aquela perguntinha, mal olhado pega? Como é que faz para curar mal olhado? Vocês sabem? Primeiro passo, para de acreditar no mal olhado. Porque é muito mais uma influência moral dos espíritos. Pessoal, qualquer espírito, de qualquer natureza, só pode intervir conosco no aspecto moral. Aqui. Então, mas existem espíritos inteligentes, capazes de fazer com que a gente entre em depressão? Sim. Existem espíritos que são capazes de fazer com que a gente acredite que uma coisa não vai dar certo e não vai dar certo? Sim. A ação deles sobre nós é sempre no psicológico, através de energias. Ok? Sim. É o que a Adriana está falando. Aí a gente volta naquele lado. De quem é a responsabilidade? É sempre nós. Por quê? Existe a lei da sintonia. Um espírito, para se aproximar de você, para entrar em sintonia com você, você tem que estar vibrando igual. Você tem que ter uma semelhança de pensamento. Né? O que o Divaldo nos fala? Que o ditado popular de diz-me com quem andas que eu te direi quem tu és, aqui no Espiritismo é um pouquinho diferente. Diga-me quem tu és, que eu te direi com quem é que tu andas.
Porque atraímos esses espíritos magneticamente para a gente, pessoal. Já falamos isso, né, para dar um exemplo tosco para a gente entender. Nós somos pesados, não somos? Somos densos, somos matéria, somos âncoras. Imagine a gente irradiando um magnetismo irresistível e presente na sala existem espíritos que são etéreos, que não têm massa como a gente, não têm peso. E esses se sentem atraídos para nós quase que irresistivelmente. Então acabamos nos cercando de espíritos iguais ao que nós pensamos. Fala, Felipe. Então, é uma boa pergunta. Esses espíritos que o utilizam, primeiro, espírito tem boca? Tem estômago? Tem intestino? Tem pulmão? Não. Espírito é espírito. Ah, Paulo, mas ele tem o perispírito, que é um corpo igualzinho. É uma casca. Ele não possui órgãos. Né? Isso. O que eles fazem? Esses espíritos que ainda... Pessoal, eu sempre digo, nós temos aí uma concepção, a maioria de nós, que é assim. Eu faço um monte de barbaridade a vida inteira. No dia que eu morrer, eu falo para Deus que eu me arrependo e eu viro um anjo com asa, sei tudo do universo, né? Todos os meus crimes, todos os meus erros, todos os meus vícios ficaram no corpo. Não. Os vícios ficam no espírito. Então, infelizmente, um alcoólatra que desencarna continua alcoólatra. Um usuário de droga que desencarna continua usuário de droga, viciado. Só que é o seguinte, aqui no plano material, se internar o cara e der remédio para ele, é capaz até de se desintoxicar. Né? Estamos na matéria. E lá no plano espiritual, tem remédio? Não, porque o sofrimento ali é moral, essa batalha é do próprio espírito. Então, Felipe, tem muitos espíritos que ainda ligados à matéria sentem essas necessidades. Eles não conseguem consumir aquele alimento, eles não conseguem fumar o cigarro, né? Não conseguem. Então, o que eles fazem? Eles vampirizam os encarnados. O que é vampirizar os encarnados? Então, um espírito viciado em cigarro, ele se aproxima de quem fuma e ele cola em quem fuma. Fuma aí e começa a incentivar, né? Fuma. Pô, tá na hora de fumar um cigarro. Nossa, a palestra está longa, não vejo a hora de sair e fumar um cigarro. Na hora que você sai e fuma um cigarro, ele está acoplado energeticamente em você e ele sente aquela energia, como se ele estivesse fumando. Tá? Mas isso nunca sacia, nunca resolve o problema para ele. Então, diz uma lenda que na verdade a origem da macumba, famigerada macumba, uma das lendas, né? Ela se originou no tempo da escravidão, quando os escravos fugiam e algumas pessoas favoráveis à libertação dos escravos deixavam nas encruzilhadas de estradas alimentos e velas para iluminar o caminho dos negros fugidos e para que eles se alimentassem. Essa é uma das teorias, né? E depois isso acabou virando, pelo trabalho de maus médiuns, né? Por trabalho de maus médiuns, pessoas mal intencionadas que queriam mistificar as coisas, virando um trabalho de macumba que tem gente que gasta 8, 9, 10 mil reais num trabalho. Imagina um despacho como esse aqui, quanto que não custou. Né? Oi? O médium é o dono da loja, normalmente. E se a vela vermelha não saiu, falou, tem que ser vela vermelha, porque está vendendo pouco. Isso não é da espiritualidade, pessoal. Não é um erro da Umbanda. Isso é um crime espiritual de alguns médiuns mal formados e mal instruídos. Como temos aqui, como temos padres, como temos pastores. Né? A gente tem uma mania aí de, porque isso aí não vale para nada. Aliás, hoje já é bem raro a gente ver
despachos, né, com animais sacrificados. É raro. Né? Mas, sim, exatamente. O que acaba? Na verdade, esses espíritos nada podem sem autorização de quem? De Deus. Então, quem tem que ser, na verdade, tocado é Deus. Então, às vezes, a vontade ou a necessidade da pessoa que se empenhou nisso aqui é tão grande, a fé dele é tão grande, que isso possa ajudá-lo. Né? Mas, não tem troca. Né? Não tem troca. Bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Então nós vamos... Oi? Nós vamos encerrar, que na próxima nós vamos começar a lei do trabalho. Né? Essa todo mundo gosta. Tá bom? Mais alguma pergunta? Não? Pati, vai sortear? Olha lá, fica lá batendo papo.